Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, amados amigos, prezados irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank, do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós olhamos para trás para os muitos anos das bênçãos de Deus. Eu, pessoalmente, olho para trás há 50 anos no Ministério Internacional, após o Senhor ter me chamado no dia 2 de abril de 1962. Nosso tema principal permanece o retorno de Jesus Cristo, prometido por nosso Senhor propriamente em João, capítulo 14. Mas nossa mensagem principal é Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nossa pregação inclui o completo conselho de Deus, redenção, perdão, reconciliação, a nova vida em Cristo, o completo plano de salvação está sendo pregado e nós temos que ter as experiências que nós pregamos: salvação, cura, perdão, a nova vida em Cristo. Nós temos que saber que cada palavra de promessa se torna uma realidade. A redenção prometida, como em Isaías 53, onde o nosso Senhor e Salvador é mostrado na cruz do Calvário, morrendo por nossos pecados, sendo martirizado por nossas iniquidades e por suas pisaduras, nós fomos curados. Por seu sangue, nós somos salvos e reconciliados com Deus. Quando Isaías, pelo Espírito Santo, deu essa promessa, ainda cerca de 720 anos ainda estavam à frente para acontecer. Mas o que quer que Deus diga, e quando quer que Ele diga, não faz diferença, isto tem que acontecer. O tempo vem para cada promessa de Deus para que se cumpra. Mesmo quando nosso Senhor estava lendo de Isaías 61, em Lucas capítulo 4, e então fazendo a afirmação: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Assim, no nosso dia, a escritura está se cumprindo. Se lermos Mateus 24, especialmente, tantas coisas foram preditas, não somente guerras, rumores de guerra, terremotos e todas essas catástrofes que viriam sobre a terra, nações contra nações, e nós experimentamos essas coisas, especialmente na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e até mesmo hoje. Se olharmos para as nações, demonstrações aqui, rumores lá, governos não existem às vezes mais, tudo está em turbulência, tudo está como jamais foi antes, e não há solução para esses problemas, mas são sinais definitivos do próximo retorno do nosso Senhor e Salvador. Mas também em Mateus 24, nosso Senhor fala sobre falsos cristos, falsos profetas que enganariam a muitos.
Agora, qual é a diferença? Quem está certo? Quem está falso? Nós temos que saber. E para sabê-lo, nós temos que voltar à palavra de Deus. Você sabe, nós simplesmente temos que pregar a verdade sem compromisso. E eu estou feliz, eu necessito do favor de ninguém, eu não necessito do dinheiro de ninguém. Tudo que eu necessito é Deus estar comigo e confirmar a sua palavra com todos que creem na mensagem da hora, endereçada aos verdadeiros filhos de Deus. Assim, este é o tempo de Deus de restauração de todas as coisas. Assim como os judeus, de acordo com a palavra prometida, retornaram à sua terra natal, assim os crentes do Novo Testamento retornam à palavra de Deus, assim como foi pregada bem no começo. Os judeus tiveram que lutar por cada polegada e toda a terra está contra os judeus. Amados, nós temos que compreender também a igreja do Novo Testamento não cabe no concílio das igrejas. A igreja do Novo Testamento não cabe dentro desse mundo religioso, assim como Israel não cabe nas nações. Por quê? Porque Deus tem um propósito com Israel. E Deus tem um propósito com a sua igreja do Novo Testamento. E por isso, nós temos que tomar a nossa decisão para termos as mesmas experiências que nossos irmãos e irmãs tiveram bem no começo. Agora, olhando para o que Paulo, o apóstolo, escreveu aos Colossenses, é simplesmente tão maravilhoso sermos parte da palavra de Deus, ter as experiências, a graça de Deus, a salvação da alma. E amigos, eu não estou somente pregando, mas por experiência, eu conheço meu Senhor como meu Salvador pessoal. Aqui em Colossenses, capítulo 1, no versículo 14, o apóstolo escreve sobre Jesus Cristo, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, através do seu sangue. E no próximo versículo, ele nos fala quem é Cristo, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Há duas criações. Uma é a criação natural. E se você for Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, onde Jesus Cristo fala como o único que trouxe a nova criação à existência. E Paulo escreve aos Coríntios, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim, a primeira criação que chegará a um fim, nós temos que ter uma nova criação em Cristo. Nós somos nascidos de novo. Nós nos tornamos novas criaturas em Jesus Cristo. Nós recebemos a vida de Deus. Todos que são predeterminados desde o princípio, mesmo antes da fundação do mundo ter sido colocada,
esses receberão a Cristo. E eles diferenciarão entre religião e entre realidade. Deus não nos trouxe uma religião cristã. Ele nos deu Cristo, o Salvador. E nós temos que enfatizar: não há outro nome dado debaixo do céu no qual possamos ser salvos. Somente há um Salvador e uma salvação. Isto está em Jesus Cristo. E como nós lemos aqui, que Deus nos ordenou a vida eterna e que Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Isso nos traz de volta ao começo da criação natural. Nos traz de volta ao paraíso, ao jardim do Éden. Quando, no começo do tempo, não na eternidade. Na eternidade, Deus, o Espírito, morava na sua plenitude de luz e Espírito através de toda a eternidade. Mas, no começo do tempo, Ele veio a partir da eternidade para o tempo, manifestando a si mesmo de uma forma visível de aparência, caminhando no jardim do Éden, criando Adão à sua própria imagem. E o mesmo único que caminhou no jardim do Éden, o mesmo único veio para estar conosco. E a palavra que havia no princípio, falando todas as coisas à sua existência, como João capítulo 1 e também Gálatas e Colossenses falam e testificam, nosso Senhor é o mesmo. Assim, nós cremos que Deus foi manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No Antigo Testamento, Ele foi o Senhor Deus através dos 4.000 anos. No Antigo Testamento, ninguém, não Abraão, não Isaac, não Jacó, não Moisés, ou nenhum dos profetas falou de um pai no céu. Ninguém jamais falou de um filho no céu. O que eles dizem? Acima de 6.300 vezes no Testamento hebraico, a palavra Elohim, Javé, é mencionada. Elohim, Javé. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, amados amigos, prezados irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank, do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós olhamos para trás para os muitos anos das bênçãos de Deus. Eu, pessoalmente, olho para trás há 50 anos no Ministério Internacional, após o Senhor ter me chamado no dia 2 de abril de 1962. Nosso tema principal permanece o retorno de Jesus Cristo, prometido por nosso Senhor propriamente em João capítulo 14. Mas nossa mensagem principal é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nossa pregação inclui o completo conselho de Deus, redenção, perdão, reconciliação, a nova vida em Cristo
o completo plano de salvação está sendo pregado e nós temos que ter as experiências que nós pregamos: salvação, cura, perdão, a nova vida em Cristo. Nós temos que saber que cada palavra de promessa se torna uma realidade. A redenção prometida, como em Isaías 53, onde o nosso Senhor e Salvador é mostrado na cruz do Calvário, morrendo por nossos pecados, sendo martirizado por nossas iniquidades e por suas pisaduras, nós fomos curados. Por seu sangue, nós somos salvos e reconciliados com Deus. Quando Isaías, pelo Espírito Santo, deu essa promessa, ainda cerca de 720 anos ainda estavam à frente para acontecer. Mas o que quer que Deus diga, e quando quer que Ele diga, não faz diferença, isto tem que acontecer. O tempo vem para cada promessa de Deus para que se cumpra. Mesmo quando nosso Senhor estava lendo de Isaías 61, em Lucas capítulo 4, e então fazendo a afirmação: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Assim, no nosso dia, a escritura está se cumprindo. Se lermos Mateus 24, especialmente, tantas coisas foram preditas, não somente guerras, rumores de guerra, terremotos e todas essas catástrofes que viriam sobre a terra, nações contra nações, e nós experimentamos essas coisas, especialmente na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e até mesmo hoje. Se olharmos para as nações, demonstrações aqui, rumores lá, governos não existem às vezes mais, tudo está em turbulência, tudo está como jamais foi antes, e não há solução para esses problemas, mas são sinais definitivos do próximo retorno do nosso Senhor e Salvador. Mas também em Mateus 24, nosso Senhor fala sobre falsos cristos, falsos profetas que enganariam a muitos. Agora, qual é a diferença? Quem está certo? Quem está falso? Nós temos que saber. E para sabê-lo, nós temos que voltar à palavra de Deus. Você sabe, nós simplesmente temos que pregar a verdade sem compromisso. E eu estou feliz, eu necessito do favor de ninguém, eu não necessito do dinheiro de ninguém. Tudo que eu necessito é Deus estar comigo e confirmar a sua palavra com todos que creem na mensagem da hora, endereçada aos verdadeiros filhos de Deus. Assim, este é o tempo de Deus de restauração de todas as coisas. Assim como os judeus, de acordo com a palavra prometida, retornaram à sua terra natal, assim os crentes do Novo Testamento retornam à palavra de Deus, assim como foi pregada bem no começo. Os judeus tiveram que lutar por cada polegada e toda a terra
está contra os judeus. Amados, nós temos que compreender também a igreja do Novo Testamento não cabe no concílio das igrejas. A igreja do Novo Testamento não cabe dentro desse mundo religioso, assim como Israel não cabe nas nações. Por quê? Porque Deus tem um propósito com Israel. E Deus tem um propósito com a sua igreja do Novo Testamento. E por isso, nós temos que tomar a nossa decisão para termos as mesmas experiências que nossos irmãos e irmãs tiveram bem no começo. Agora, olhando para o que Paulo, o apóstolo, escreveu aos Colossenses, é simplesmente tão maravilhoso sermos parte da palavra de Deus, ter as experiências, a graça de Deus, a salvação da alma. E amigos, eu não estou somente pregando, mas por experiência, eu conheço meu Senhor como meu Salvador pessoal. Aqui em Colossenses, capítulo 1, no versículo 14, o apóstolo escreve sobre Jesus Cristo, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, através do seu sangue. E no próximo versículo, ele nos fala quem é Cristo, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Há duas criações. Uma é a criação natural. E se você for Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, onde Jesus Cristo fala como o único que trouxe a nova criação à existência. E Paulo escreve aos Coríntios, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim, a primeira criação que chegará a um fim, nós temos que ter uma nova criação em Cristo. Nós somos nascidos de novo. Nós nos tornamos novas criaturas em Jesus Cristo. Nós recebemos a vida de Deus. Todos que são predeterminados desde o princípio, mesmo antes da fundação do mundo ter sido colocada, esses receberão a Cristo. E eles diferenciarão entre religião e entre realidade. Deus não nos trouxe uma religião cristã. Ele nos deu Cristo, o Salvador. E nós temos que enfatizar, não há outro nome dado debaixo do céu no qual possamos ser salvos. Somente há um Salvador e uma salvação. Isto está em Jesus Cristo. E como nós lemos aqui, que Deus nos ordenou a vida eterna e que Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Isso nos traz de volta ao começo da criação natural. Nos traz de volta ao paraíso, ao jardim do Éden. Quando, no começo do tempo, não na eternidade, Deus
o Espírito morava na sua plenitude de luz e Espírito através de toda a eternidade. Mas, no começo do tempo, ele veio a partir da eternidade para o tempo, manifestando a si mesmo de uma forma visível de aparência, caminhando no jardim do Éden, criando Adão à sua própria imagem. E o mesmo único que caminhou no jardim do Éden, o mesmo único veio para estar conosco. E a palavra que havia no princípio, falando todas as coisas à sua existência, como João capítulo 1 e também Gálatas e Colossenses falam e testificam, nosso Senhor é o mesmo. Assim, nós cremos que Deus foi manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No Antigo Testamento, Ele foi o Senhor Deus através dos 4.000 anos. No Antigo Testamento, ninguém, não Abraão, não Isaac, não Jacó, não Moisés, ou nenhum dos profetas falou de um pai no céu. Ninguém jamais falou de um filho no céu. O que eles dizem? Acima de 6.300 vezes no Testamento hebraico, a palavra Elohim, Javé, é mencionada. Elohim, Javé.